No início do século XX, a Europa vivia uma era de esplendor sem precedentes, um momento de ouro que parecia indicar que o ser humano havia finalmente dominado o seu próprio destino. Era a chamada Belle Époque, um período marcado por inovações tecnológicas deslumbrantes, avanços científicos que desafiavam o impossível e um otimismo cultural que inundava os cafés de Paris e as grandes avenidas. O telégrafo encurtava distâncias, o automóvel começava a transformar as ruas das metrópoles, e o cinema trazia novos mundos para as telas. Parecia para muitos que o progresso seria eterno e que a paz mundial era um pilar inabalável da civilização. No entanto, sob essa superfície reluzente de festas e luzes elétricas, as engrenagens de um desastre imenso já estavam em movimento silencioso. Tensões nacionalistas fervorosas ferviam na região dos Balcãs, e as grandes potências europeias estavam presas em uma teia invisível de alianças militares secretas. O que poucos observadores percebiam era que o continente se tornara um barril de pólvora seco, aguardando apenas uma única faísca para explodir e desintegrar a velha ordem mundial. Essa faísca fatídica surgiu em uma manhã ensolarada de junho, na cidade de Sarajevo. O herdeiro do trono do vasto Império Austro-Húngaro, o arquiduque Franz Ferdinand, visitava a região em uma viagem diplomática que deveria consolidar a autoridade imperial sobre territórios turbulentos. O que se seguiu foi uma sequência de acasos e erros humanos quase inacreditáveis que selariam o destino trágico de milhões de pessoas. Um grupo de jovens conspiradores nacionalistas, incluindo o estudante Gavrilo Princip, planejava assassiná-lo para libertar os povos eslavos do domínio austríaco. A primeira tentativa de atentado, envolvendo o lançamento de uma granada contra a comitiva, falhou de forma dramática, ferindo apenas membros da escolta e alguns civis na rua. O arquiduque, demonstrando uma coragem que beirava a imprudência, decidiu manter seus compromissos e, mais tarde, visitar os feridos no hospital local. Foi nesse exato momento que o destino pregou uma peça definitiva na história. O motorista de Ferdinand, confuso com o itinerário, entrou em uma rua errada e o motor do carro parou exatamente em frente a um café onde Príncipe estava parado, desolado pelo fracasso anterior. Diante da oportunidade que surgia inesperadamente, o jovem sacou sua arma e disparou 2 tiros fatais que não apenas mataram o herdeiro e sua esposa Sofia, mas silenciaram a paz no continente europeu. O assassinato não foi encarado apenas como um crime político regional. Ele foi o gatilho que acionou, um por um, os pinos do sistema de alianças defensivas. A Áustria-Hungria, apoiada firmemente pela Alemanha, declarou guerra à Sérvia. A Rússia, protetora das nações eslavas, mobilizou suas tropas contra os austríacos. A Alemanha, fiel ao seu compromisso de aliança, declarou guerra à Rússia e à sua aliada ocidental, a França. Em poucos dias, as grandes capitais europeias mergulharam em um frenesi militar assustador. O que deveria ser um conflito localizado transformou-se em uma conflagração continental. A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança estavam agora em rota de colisão total, e a diplomacia internacional ruiu como um frágil castelo de cartas sob um vendaval de ordens de mobilização de exércitos. Nas ruas das cidades, o clima inicial não era de medo, mas de uma estranha euforia coletiva. Jovens soldados marchavam com flores em seus rifles, despedindo-se de suas famílias com sorrisos largos e promessas de um retorno glorioso. A crença popular, alimentada pela propaganda e por um nacionalismo fervoroso, era de que esta seria a guerra que acabaria com todas as guerras e que todos os heróis estariam de volta em casa para o Natal. Mal sabiam eles que estavam caminhando para um matadouro mecanizado e industrial. O choque de realidade viria com uma violência sem precedentes, substituindo em poucas semanas a glória romântica das espadas pelo horror frio da tecnologia bélica moderna. A estratégia alemã dependia de um golpe rápido conhecido como o Plano Schlieffen. O objetivo era atravessar a Bélgica neutra para contornar as defesas francesas e capturar Paris em um movimento relâmpago. Mas a violação da neutralidade belga trouxe o Império Britânico para o combate, honrando seu tratado de proteção. A resistência belga atrasou o avanço alemão o suficiente para que franceses e britânicos se organizassem para a defesa. O conflito de movimento começou a desacelerar sob o peso esmagador do fogo de artilharia pesada e das metralhadoras. Após a Batalha do Marne, onde o avanço alemão foi finalmente detido, ambos os lados compreenderam que a vitória imediata era uma ilusão perdida. A guerra de movimento estava oficialmente morta. Para sobreviverem ao fogo devastador, os exércitos começaram a cavar freneticamente. O que começou como buracos individuais transformou-se em uma rede complexa de trincheiras, que se estendia por centenas de quilômetros, do Canal da Mancha até a Suíça. O grande impasse estratégico havia se estabelecido e a Europa entrava em um pesadelo subterrâneo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. O mundo que esses homens conheciam estava desaparecendo sob a terra.
dando lugar a uma nova realidade de arame farpado e lama, onde o progresso humano não seria mais medido em cidades conquistadas, mas em centímetros de terreno devastados pela artilharia constante, que não dava trégua aos que ali lutavam desesperadamente pela vida. As trincheiras não eram meras valas. Eram labirintos de desespero que redefiniram a existência humana. O solo da França transformou-se em um mar de lama viscosa que engolia botas, equipamentos e homens. A higiene era uma lembrança distante. Milhões de ratos, alimentados pelos restos da guerra, proliferavam correndo sobre o rosto de soldados exaustos durante o pouco sono que conseguiam ter. Além dos roedores, os piolhos causavam a febre das trincheiras, enquanto a umidade constante levava ao terrível pé de trincheira, uma condição onde a carne apodrecia nos pés dos combatentes. Viver sob a terra significava habitar um mundo onde o cheiro da morte se misturava ao odor do suor e do medo. Entre as duas linhas de defesa inimigas estendia-se a terra de ninguém, um deserto apocalíptico de crateras e emaranhados de arame farpado. Cruzar esse espaço era uma sentença de morte. Sentinelas e franco-atiradores vigiavam cada centímetro com olhos atentos, prontos para silenciar qualquer sombra que se movesse fora do abrigo. À noite, foguetes sinalizadores iluminavam o céu com uma luz fantasmagórica, revelando os corpos daqueles que haviam tombado em ataques fracassados e que agora faziam parte da paisagem desolada. O silêncio da terra de ninguém era frequentemente quebrado pelo som metálico de ferramentas ou pelo grito abafado de patrulhas, tornando o vácuo entre as trincheiras o lugar mais letal do planeta. Enquanto os soldados se escondiam, a ciência e a indústria trabalhavam em ritmo frenético para criar novas formas de romper o impasse. A Primeira Guerra Mundial marcou o nascimento da Guerra Tecnológica Moderna. Em 1915, uma nuvem esverdeada flutuou sobre as linhas aliadas, trazendo o terror do gás cloro. Os soldados, sem máscaras adequadas, morriam asfixiados em agonia profunda, inaugurando a era da guerra química. Logo, o gás mostarda adicionaria queimaduras terríveis ao catálogo de horrores. No entanto, a inovação não parava nos gases. Os primeiros tanques de guerra, enormes caixas metálicas desajeitadas, surgiram para tentar esmagar o arame farpado, enquanto no céu, os aviões deixavam de ser meros observadores para se tornarem máquinas de caça, travando duelos épicos que fascinavam e assombravam os que assistiam do chão. Esse avanço tecnológico culminou em batalhas de desgaste que desafiam a compreensão humana pelo volume de sacrifício. Em Verdun, a estratégia alemã era sangrar o exército francês até a exaustão em uma fortaleza. Durante 10 meses, milhões de projéteis de artilharia transformaram a paisagem em solo lunar, resultando em centenas de milhares de baixas sem ganhos territoriais significativos. Logo em seguida, a Batalha do Somme tentou aliviar a pressão sobre Verdun, mas resultou em um dos dias mais sangrentos da história, com quase 60 mil baixas britânicas em 24 horas. Nestes campos, a vida humana tornou-se uma moeda de troca barata nas mãos de generais que ainda tentavam aplicar táticas antigas contra o poder de fogo industrial. O heroísmo individual era obliterado pela escala da destruição em massa. Enquanto os homens morriam nas frentes de batalha, a estrutura da sociedade civil passava por uma revolução silenciosa. Com a maioria da mão de obra masculina em combate, as mulheres assumiram papéis inimagináveis. Elas inundaram as fábricas de munições operando máquinas pesadas e manuseando substâncias perigosas que deixavam sua pele amarelada. Além das fábricas, tornaram-se motoristas de ambulância, enfermeiras e administradoras. Essa frente interna era o motor que mantinha o esforço de guerra vivo. O conflito forçou uma mudança irreversível na percepção do papel social feminino, plantando sementes para lutas futuras por direitos civis, mostrando que a guerra estava sendo travada tanto nos lares quanto nas trincheiras. A guerra se expandia pelas profundezas. A Alemanha apostou em sua arma secreta, os U-Boats. Esses predadores invisíveis começaram a patrulhar as rotas comerciais, atacando qualquer navio que pudesse abastecer seus inimigos. O auge dessa tensão ocorreu com o naufrágio do transatlântico Lusitânia, onde centenas de civis perderam a vida sob o ataque de um torpedo alemão. Esse evento chocou a opinião pública global e começou a inclinar a balança de nações neutras em direção ao conflito. O mar tornara-se um campo de caça silencioso, onde a morte chegava sem aviso, vinda das profundezas, conectando o destino de portos distantes ao destino das trincheiras. Em meio ao horror absoluto que dominava as frentes de batalha, um evento singular ocorrido em 1914 relembrou ao mundo a humanidade que ainda pulsava sob o fardamento cinzento e pesado. A trégua de Natal não foi uma ordem superior, mas um movimento espontâneo de soldados exaustos que decidiram que o ódio visceral não venceria a fé. Relatos descrevem alemães e britânicos saindo das trincheiras para cantar hinos e disputar partidas de futebol na mesma terra de ninguém, que era um corredor de morte constante.
Esse breve momento serviu como um lembrete de que aqueles homens compartilhavam os mesmos medos e as mesmas esperanças. Contudo, essa luz foi abafada pelo retorno à violência industrializada, que definiria os anos seguintes, onde o espírito humano seria testado até o seu limite físico e mental. O ano de 1917 marcou o grande ponto de virada estratégica do conflito. No leste, o Império Russo, exaurido pela fome e sucessivas derrotas, sucumbiu à Revolução Bolchevique. O novo governo assinou a paz, permitindo que a Alemanha transferisse milhões de soldados para a frente ocidental, em uma tentativa desesperada de vencer de vez a guerra antes que seus recursos acabassem. No entanto, essa vantagem foi rapidamente anulada pela entrada dos Estados Unidos no combate. Motivados pela guerra submarina, os americanos trouxeram uma capacidade industrial avassaladora e um fluxo constante de tropas frescas e motivadas. A balança do poder, que por anos permaneceu equilibrada em um impasse sangrento, começou finalmente a pender para o lado da Tríplice Entente de forma irreversível e definitiva. A última ofensiva alemã, conhecida como a Ofensiva de Primavera, quase rompeu as linhas aliadas. Mas o cansaço acumulado de 4 anos cobrou seu preço final. A resposta definitiva veio com a Ofensiva dos 100 Dias, uma série de ataques coordenados que utilizou tanques, aviação e infantaria de elite. As defesas alemãs desmoronaram sob a pressão. O colapso interno na Alemanha, alimentado pela fome e revoltas populares, forçou o comando a aceitar o fim das hostilidades. Na 11ª hora, do 11º dia, do 11º mês de 1918, as armas finalmente silenciaram. O silêncio que se seguiu era tão ensurdecedor quanto o antigo som dos canhões, marcando o fim de um massacre sem precedentes que ceifou milhões de vidas e transformou o destino de todo o mundo para sempre. A paz formal trouxe o peso da vingança. O Tratado de Versalhes impôs condições humilhantes à Alemanha, exigindo reparações financeiras pesadas. O mapa mundial foi redesenhado profundamente sobre os escombros de 4 grandes impérios: o alemão, o austro-húngaro, o otomano e o russo. Novas nações surgiram em meio ao caos, mas as feridas territoriais e o sentimento de injustiça na Alemanha plantaram as sementes que germinariam no Segundo Conflito Mundial poucas décadas depois. A Grande Guerra não apenas mudou fronteiras, mas alterou a alma da humanidade, deixando um legado permanente de trauma e uma nova compreensão sobre a terrível capacidade humana de destruição em massa ao longo da história moderna. O impacto do conflito foi além da política. Na medicina, a necessidade de tratar ferimentos horríveis gerou avanços na cirurgia plástica e transfusão. Na psicologia, o trauma de guerra revelou cicatrizes invisíveis nos soldados que retornavam para casa. Olhando para trás, percebemos que a Primeira Guerra Mundial foi o parto violento do mundo moderno. Ela nos ensinou uma lição fundamental sobre a fragilidade da paz mundial e os perigos do nacionalismo extremo. Estudar esses eventos é vital para garantir que o sacrifício daqueles que tombaram não seja esquecido e que o diálogo prevaleça sobre o metal das armas. A história é um espelho que nos alerta. A estabilidade exige cuidado, empatia e vigilância constante. Honrar o passado é a única forma de proteger o nosso próprio futuro coletivo.